Entre os destaques do programa de hoje estão o propósito do trabalho, o racismo no futebol e a arte como fonte de renda. No estúdio do Conecta UX, vamos ter uma entrevista ao vivo com Michel Sonda, um dos 10 conselheiros tutelares eleitos em Caxias do Sul. Participe com a gente pelo Twitter, no @FreeSpeechUX, ou pelo WhatsApp, no 54996857370. Você sabia que hoje é o dia do conselheiro tutelar? Segundo dados de 2016 do governo federal, mais de 30 mil conselheiros tutelares atuam em todo o Brasil. Garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente é a principal função desse profissional. Em outubro, os brasileiros foram às urnas para escolherem os 10 conselheiros de diversas cidades do país. Em Caxias do Sul, 10 conselheiros foram eleitos e um deles, Michel Sonda, é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Michel, bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes do Conecta UX. Como eu falei há pouco, Michel, o principal papel do conselheiro é garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Nesse sentido, há uma relação direta com o Estatuto da Criança e do Adolescente? O que faz um conselheiro tutelar no seu dia a dia? Total, Matheus. A ferramenta nossa de trabalho no dia a dia enquanto conselheiro tutelar é justamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá, então, nós temos não só a parte dos direitos, mas também a parte dos deveres, a parte das medidas protetivas, enfim, as partes das medidas restritivas, enfim, tem toda essa questão. Lá tudo é regrado. O conselheiro tutelar, em momento algum, tá, ele age pela sua cabeça. Tá? Todo o embasamento, todo o encaminhamento, toda a medida adotada, seja em diversos casos, o que rege é o Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse sentido também, nós temos algumas limitações. O que nos dá poderes também, o que constitui o ECA, nos também limita em algumas situações, que nós precisamos também fazer algum encaminhamento, ou alguma, por exemplo, só para te citar um caso, se a gente atende num plantão de madrugada uma criança, por exemplo, que o pai e a mãe foi preso por tráfico de drogas e ficou menor na casa. Né? Nós temos que, naquele momento, já levar a criança para uma casa de passagem, para um abrigo, mas no outro dia nós precisamos a autorização do juiz para que ela permaneça lá. Até nesse processo todo, aí o Conselho Tutelar vai ter que ir em busca de uma família, de algum parente, alguém próximo, para poder ficar. Porque em último caso que a gente afasta a criança do núcleo familiar, né? Ou seja, há também uma relação com as esferas de poder, no caso. Sim, o Ministério Público, né, o Juizado da Infância e da Juventude é parceiro do Conselho Tutelar nisso, então é toda uma rede de proteção, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então a gente faz alguns encaminhamentos, o Conselho Tutelar tem esta prerrogativa de fazer encaminhamentos, de buscar informações, né, requerer pessoas para depoimentos, né, daqui a pouco a gente recebeu uma denúncia no Conselho de uma criança com maus tratos ou de abuso, enfim, de alguma coisa, a gente pode, sem passar pelo Poder Judiciário ou qualquer coisa nesse sentido, pedir para que a família venha, para que a criança venha até o conselho e a gente tem todo um trâmite, né? A gente faz oitivas com as pessoas, faz oitiva com a criança, com o adolescente, já se ela tiver alguma idade que ela pode ser ouvida e inquirida, então a gente faz isso no momento reservado, né? Prestando total sigilo ao depoimento da criança, então isso não precisa passar pelo Poder Judiciário, né? Então são funções e atribuições do Conselho. Agora, outras situações, por exemplo, em retirar a guarda de uma família, ou mesmo que seja temporária, ou eu imaginar que em determinada situação uma criança está sendo abusada, eu vou lá, pego a criança, trago, levo para casa, ou levo ela para uma casa de passagem, ou enfim, alguma ferramenta disponível da rede, isso não. Né? A gente precisa ter o embasamento e a manifestação do Ministério Público nesse sentido. Correto, Michel. Me acompanha nesta entrevista a repórter Janaíne Bagatini, que tem uma pergunta para ti. Boa noite, Janaíne. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Michel. Michel, como você definiria a importância do profissional conselheiro tutelar para a sociedade hoje? A gente tem muito preconceito ou falta de informação das pessoas em relação ao trabalho do Conselho Tutelar. Hoje o trabalho do Conselho Tutelar ele é fundamental, ele é essencial. Por quê? Porque nós, enquanto conselheiros tutelares, somos as únicas pessoas que estão dispostas a atuar preventivamente
tá? E atuar também permanentemente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Porque, como é que eu vou te dizer, o poder público hoje não consegue atender essas demandas. Então, o conselheiro tutelar, ele é requisitado, por exemplo, o conselheiro tutelar fica 24 horas durante os 365 dias do ano disponível à comunidade. Sempre se não tem um atendimento durante o horário específico, tem sempre algum conselheiro tutelar de plantão para atender uma demanda, né? Nós, infelizmente, aqui em Caxias, nós estamos tendo nos últimos meses inúmeros casos de abuso, né, de crianças, né, de estupro de vulneráveis, né, infelizmente eu trato isso até como uma epidemia em Caxias, né? Vocês que trabalham com jornalismo, enfim, entendem as notícias que chegam. Nós tivemos num único final de semana 4 casos, né? Então, se não tivesse o conselho tutelar, por exemplo, num caso desses, a gente vai junto com a polícia, pega a criança, faz todo o acompanhamento. A gente tem que acompanhar a criança no hospital para fazer todos os exames comprobatórios, tem que fazer exame de corpo de delito, exame também para verificar se ela foi ou não foi abusada, se tem resquícios de parte do abuso, e esse é o papel também do conselheiro. Então, por isso que eu digo, hoje em Caxias nós temos aí entre recém-nascidos e adolescentes que consistem em 17 anos, 11 meses e 29 dias, mais de 180 mil, e nós temos 10 conselheiros tutelares, né? Então, se nós dividíssemos num cálculo frio, né, ao rigor, assim, nós temos 18 mil crianças e adolescentes para cada conselheiro tutelar. E nós temos hoje, infelizmente, em momentos de crise, nós temos hoje falta de vagas na educação infantil, que é o conselho tutelar que requer isso, que requer vaga, toda a assistência social do município, seja nas UBS e tal, a criança e o adolescente sempre serão prioridades. A gente às vezes costuma brigar, quem acompanhou, e acredito eu que todo mundo assistiu o filme Titanic, qual que era a prioridade de quem embarcava nos botes? Crianças e mulheres, né? Então a criança sempre vai ser prioridade porque é o futuro da nação, o futuro do país, o futuro de uma cidade. Então o trabalho do Conselho Tutelar é de fundamental importância para a garantia dos direitos, tá? E não é só garantia, tá? As crianças também tem deveres, e a família também tem deveres. E hoje em dia a família acaba esquecendo desse dever de cuidar, de zelar, de propor cuidado com as crianças, e o Conselho Tutelar é fundamental nesse processo, né? Então o que falta às vezes é um pouco de informação. O Conselho Tutelar em nenhum momento está lá para retirar uma criança de uma família, ou porque daqui a pouco a criança é maltratada, ou porque dá um tapinha, porque então vem o Conselho Tutelar aqui educar, vem o Conselho Tutelar aqui cuidar, porque eles estão lá de fora e não sabem a realidade que a gente vive. Mas não é esse o papel do conselho, né? Uma coisa, daqui a pouco você dá um tapinha corretivo, alguma coisa assim, tá? Mas tem crianças, infelizmente, que todos os dias são espancadas, né? São crianças que ficam com marcas, ficam não só marcas no corpo, mas ficam com marcas no psicológico. Tem criança que não consegue mais se desenvolver, que tem medo da família, tem medo dos pais e tal, porque é espancada todos os dias, né? Então, por isso que o Conselho Tutelar tem esse papel fundamental nessa garantia da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E até puxando esse gancho, qual o papel da família nesse processo? É crucial. É crucial. A família, quem educa é a família. E hoje nós estamos pensando, e hoje grande parte das famílias a nível de Brasil acreditam que quem tem que educar é a escola. A escola tem que ensinar, quem educa é a família. Então é importante hoje que a família participe ativamente da vida do filho, né? Que vá à escola, que esteja inserido, ver os professores que estão dando aula, o que está sendo aprendido, qual é a relação dele com os colegas e tal. A família precisa. Eu entendo que hoje, em dia, devido à correria, devido a uma série de fatores, a família acaba deixando a desejar em algum momento, né? Mas o papel da família é crucial. Hoje em dia, a gente não constrói cidadãos se nós não tivermos a família como alicerce fundamental e principal nesse processo, né? Tem que parar de terceirizar, né, a educação. A educação é de pai e mãe, né? Se não tem o pai, se não tem a mãe, é do avô, é do tio, mas é alguém do núcleo familiar. Por isso que eu digo, a gente retira uma criança do núcleo familiar em última hipótese, porque se a partir do momento que nós tirarmos a guarda do pai e da mãe, a gente vai procurar um tio, um irmão, um avô, um primo, alguém do núcleo familiar para que ela não perca esse vínculo, né? Então a família tem um papel fundamental e crucial, e ela precisa começar a pegar um pouco mais a rédea desse cuidado, sabe? Michel, para finalizar nossa entrevista, eu queria que tu
dissesse para os nossos ouvintes como que os caxienses eles podem procurar a ajuda do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar agora, há cerca de 15, 20 dias, acabou mudando de endereço. Antes nós tínhamos 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelar Norte, que atendia ali na Visconde de Pelotas, e o Sul, na 18 do Forte. Né, por uma determinação da Prefeitura, enfim, da FAS, hoje o Conselho Tutelar, tanto Norte quanto Sul, que é a divisão em Caxias, né, são 5 conselheiros que atuam no Norte e 5 no Sul. E essa divisão toda agora não existe mais. Todos os conselhos foram unificados numa única sede. A sede fica na Rua Marechal Floriano, 1107, esquina com a Rua Augusto Pestana. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, tá? Fora desses horários, né, durante a semana do meio-dia a 1h30 e após as 5h30, incluindo finais de semana, feriados, o Conselho Tutelar atua em forma de plantão. Né? Então eu gostaria inclusive de passar os telefones aqui, se possível, né? Que como mudaram os telefones, é importante que a gente divulgue o máximo possível. Né? Então o telefone do Conselho Tutelar, o telefone fixo é 35 38 54 59. O celular de atendimento do Conselho Tutelar Norte é 98403 9219. O celular de atendimento do Conselho Sul é 98403-9220 e o telefone de plantão, que esse é importante, que às vezes tem alguma denúncia de noite, de final de semana, então o telefone do plantão do Conselho Tutelar é 99104-7998. Vou repetir, 99104-7998, esse é o telefone de plantão do Conselho Tutelar. Perfeito, Michel. Muito obrigado pela tua participação aqui no Conecta UX de hoje. Eu agradeço o convite, agradeço a vocês, quero já de imediato parabenizar pela condução do programa, né, e que a gente possa aí, durante outras oportunidades, abordar ainda mais essa questão do Conselho Tutelar, que é um papel fundamental aí de informação à sociedade caxiense como um todo. Obrigadão.